Bom dia, pessoal, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Thiago, professor de Educação Física e professor de xadrez. E na aula de hoje a gente vai ver algum tema sobre a abertura no xadrez. Então, vamos lá? Roda a vinheta! Pessoal, o jogo de xadrez ele é classificado por 3 fases. A primeira fase a gente tem a abertura, na segunda fase a gente tem o meio jogo e por último a gente tem o final de partida, ou finais de partida. Hoje nesse vídeo a gente vai focar a abertura no jogo de xadrez, ok? Então vamos lá. No jogo de xadrez, a abertura ela é classificada quando a gente inicia o jogo, a gente faz os primeiros movimentos. Na abertura, a gente tem que focar alguns pontos principais. Entre eles, nós temos o domínio do centro, com os peões, os principais peões. O peão do rei, o peão de E, ou o peão da dama, o peão de D da coluna D. O segundo ponto, iniciar o jogo para a gente libertar os bispos e os cavalos. E o terceiro ponto, que é ligar as duas torres, ok? Nesse vídeo a gente vai focar na primeira abertura, Ruy Lopes. Essa abertura Ruy Lopes, também conhecida como abertura espanhola, ela foi criada por um jogador chamado Ruy Lopes, que recebeu o nome da abertura, o seu nome, que é um jogador espanhol que começou a jogar xadrez lá no século XVI e ele nasceu em 1530, ok? Nessa abertura, aqui está a fotinha dele. Nessa abertura, ela é classificada pelo terceiro movimento, ok? Então, no primeiro movimento, a gente vai ter o peão do rei. O segundo movimento, o desenvolvimento do cavalo, da ala do rei. E o terceiro movimento, que ele vai ser classificado como a Ruy Lopes, que é o bispo em B5. Então, esses 3 movimentos classificam como a Ruy Lopes, que é a abertura que vocês estão mais jogando, que é libertando o peão no centro, libertando o cavalo do rei, o bispo do rei, para acelerar o roque. O segundo aspecto bom na abertura. A partir desse vídeo agora, a gente vai tomar bastante atenção, a gente vai apenas fazer uma modificação, que é o bispo de B5. A gente vai trazer esse bispo um pouquinho para baixo em C4, tá? Por que em C4? E a gente vai dar sequência dessa abertura para uma outra abertura, que é a abertura dos cavalos. Por quê? Porque com o bispo em C4, a gente tem mais possibilidades de ataque já no começo do jogo. Então a gente tem mais possibilidades de ataques, assim a gente tem mais iniciativa de jogo, que é um ponto principal para quem está não só começando o jogo de xadrez, mas quem está como iniciando, para quem já tem um nível profissional mais avançado. E assim a gente acaba tendo mais vantagens e buscando mais vantagens no jogo de xadrez, ok? Então vamos acompanhar agora como seria essa abertura para a gente chegar até a ligação das duas torres, onde classifica que a gente termina a abertura, ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, então vamos lá. Na abertura do Ruy Lopes, nós vamos iniciar com o peão do rei em E4, dominando o centro. E as pretas vão corresponder com o peão em E5, também disputando pelo domínio do centro. Vamos desenvolver o cavalo da ala do rei para acelerar o roque pequeno. As pretas vão devolver com o cavalo em C6 para proteger o peão que está ameaçado. Em seguida, nós vamos ter o nosso combinado, então, que a Ruy Lopes é definida com o bispo B5, porém, nós vamos fazer uma pequena mudança para bispo em C4, por ter mais possibilidades de ataque, ok? As pretas podem corresponder tanto com o cavalo em F6, como em bispo em C5, os dois estão corretos, e as brancas vão dar sequências ao desenvolvimento. Então, o peão em D3, para poder libertar o bispo de casas pretas. Se as pretas têm intenção de fazer o roque pequeno,
Então, o peão em H6, ele se faz necessário, justo que depois que vem o cavalo em F6, o bispo já tem essa cravada no cavalo, impedindo o cavalo sair, porque senão a dama vai morrer. Então, por isso, se faz necessário o peão em H6. Ok? Então, depois de peão H6, nós temos o roque, desenvolvimento do cavalo. Ainda temos peças dormindo, as peças das brancas, que é o cavalo. Em C3, colocando desenvolvimento. E agora, as pretas vão jogar o D6 com a mesma ideia que as brancas tinham antes, que era jogar o bispo em G4, ameaçando o cavalo. E cravando o cavalo, no caso. Por isso que o H3 se faz importante nesse momento. Ok? Então, vamos dar sequência. Já que o bispo não pode mais vir para G4 cravando o cavalo, porque eu tenho um peão em H3 ameaçando ele, então ele vai para outro lugar, em E6. Por que o E6 seria uma casa interessante para o bispo? Porque mesmo se eu oferecer troca, o bispo captura o bispo de casa preta e o peão captura, depois quando tiver, vou fazer um lance aleatório aqui das brancas, depois que a gente fizer o roque, a gente tem uma coluna aberta já para a linha das torres, e em seguida, além dessa coluna aberta que a gente tem para roque, a gente tem essa disputa do centro, já que vai ter o peão de E6, que ele não é muito bom, mas com essa troca que vai ter de peão por peão, ele vai ter um domínio maior do centro, as pretas vão ter um controle maior do centro do que as brancas, ok? Então, tem coisas boas e coisas ruins com esse bispo ali, ok? Basta a gente saber aproveitar a melhor parte. As brancas por si, então, elas vão voltar o bispo com a ideia do quê? Já que com o roque preto ia abrir a coluna da torre preta para jogar, caso houver uma troca de peças, então, nessa troca de peças vai abrir uma coluna para a torre branca jogar, ao invés da torre preta. Então, toda troca de peças, mesmo que tenha o mesmo valor, ela sempre vai trazer vantagens e desvantagens. Por isso que a gente tem que descobrir se as vantagens vão ser melhores do que as desvantagens, ok? Então, em seguida, nós temos roque. O bispo agora em E3 com a mesma ideia de se bispo capturar. E a gente agora tem uma coluna aberta para nossa torre jogar. E também, em seguida, a gente tem o domínio do centro com o avanço do peão, ok? Então, as pretas vão voltar. Opa, voltei demais. Vão voltar o bispo com a ideia de, já que vai abrir a coluna da torre F das brancas, então vou preferir que abra uma coluna para minha torre, a torres pretas, ok? Então, agora, para finalizar agora a abertura, nós vamos ter a ligação das duas torres. Então, falta a dama ainda jogar. Então, desenvolvi a dama. As pretas podem desenvolver as damas também. E agora a gente tem a abertura terminada. Por que está terminada? Porque agora uma torre está protegendo a outra já. Então a primeira fase, que é a fase da abertura, já está finalizado. Ok? Então seria isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Esse foi mais uma videoaula de abertura. E o próximo vídeo a gente terá outras aberturas. Um beijo para vocês e até a próxima.